Segunda Crônicas, capítulo 1, o contraste e o perigo entre sabedoria e riquezas. Livro que faz um retrospecto dos reinados dos reis de Israel, começando por Salomão, nos primeiros 10 capítulos, e a partir dele teremos o reinado de Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias e Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias e finalmente os últimos reis de Judá. São 36 capítulos no total. Na verdade, a história não é exatamente dos reis, mas do Deus que os sustentou e a quem eles serviram ou desprezaram, e as consequências que tiveram por suas escolhas. Nossas escolhas determinam em grande parte o que vivemos ou o que viveremos. O Senhor é com certeza a nossa melhor e mais sábia escolha. O início deste capítulo começa com o discurso de Salomão ao seu povo em Gibeão, no lugar alto, onde estava o tabernáculo de Deus, o qual Moisés fizera no deserto. Versículo 3. A arca já estava em Jerusalém, pois Davi a tinha trazido de Quiriate-Jearim. No tabernáculo estavam o altar de bronze, onde Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor, 1000 ofertas queimadas. Versículo 6. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que quiseres, e eu te darei. Você já imaginou uma proposta dessa vinda de Deus? O que você pediria? Bom, como a gente já conhece o pedido de Salomão, sabemos que o mais acertado seria pedir o que ele pediu: sabedoria e conhecimento. Porque ele queria reinar e julgar sabiamente as causas daquele numeroso povo que Deus lhe dera para ser rei. E porque ele pediu isso, o que alegrou o coração de Deus, este lhe acrescentou bens, riquezas e honra, como nunca antes nenhum rei tivera ou teria depois dele. Se você quer receber coisas grandes do Senhor, peça-lhe o que ele tem de melhor para te dar: sabedoria do alto e conhecimento da sua palavra. Mateus 6,33 nos diz com muita sabedoria: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem busca o reino, busca a vontade de Deus para a sua vida e não a sua, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, como diz Romanos 12:2. E para isso, temos que ter a nossa mente totalmente renovada, para podermos experimentar essa vontade dele, que é infinitamente melhor e maior que a nossa. O pedido de Salomão deveria ser o pedido de cada um de nós, os que desejamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, onde estão escondidas as riquezas, os tesouros e as saídas da vida. O bônus que Deus acrescentou a Salomão por seu sábio pedido ao Senhor demonstra que o bem maior dessa terra só é obtido a partir do desejo de cada coração em servir e em honrar o único que é digno de honra, glória e adoração. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida e deixe Ele cuidar do resto para você. Depois que Salomão recebeu a promessa do Senhor, nos versículos 11 e 12, ele reuniu suas carruagens e cavaleiros, que eram 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais ele posicionou nas cidades. Se compararmos isso com as do faraó do Egito, que tinha 600 carruagens, ou com o rei Císera de Azor, que possuía 900, nós podemos ter uma noção do tamanho do exército de Salomão. E ele nem mesmo era considerado um homem de guerra. E a riqueza do rei Salomão em ouro e prata, diz a Bíblia, era tão comum quanto as pedras e os cedros que nasciam nas campinas. Tamanha era a sua quantidade. Além disso,
Salomão tinha cavalos e fio de linho, os quais eram trazidos do Egito, e os mercadores do rei o compravam e depois vendiam aos heteus e aos sírios. Embora esses itens aqui mencionados representavam o sucesso de Salomão, eles eram também uma violação à ordenança de Deus, pois a lei afirmava que um futuro rei não deveria adquirir cavalos do Egito nem acumular grandes quantidades de prata. Deuteronômio 17:16 diz assim: porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, e nem prata nem ouro, e nem multiplicará muito para si mesmo. A chance de uma pessoa se perder e sair da presença do Senhor por querer acumular muitas riquezas nesta terra é bem grande. O Egito, que representa o mundo, aumenta muito seus convites e seus falsos atrativos podem corromper grandemente o coração dos homens, ainda que esses sejam fiéis servos do Senhor. O que acontecerá a Salomão mais para frente, mesmo com toda a sua sabedoria, se deu em grande parte a essa cobiça e acúmulo de bens e de mulheres. Às vezes, meu irmão, o menos é mais. E se Deus não te dá demais, é porque Ele quer guardar seu coração de se corromper com este mundo e seus convites. Não é problema nem pecado ser próspero, é bênção. Mas aprendamos a nos alegrar com o que o Senhor nos permite possuir. Porque do que vale ao homem ganhar ao mundo todo, se ele perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Marcos 8,36. Então, seja prudente, seja sábio. Amém? Vamos prosseguir aprendendo com o Senhor, através da vida do rei Salomão, o homem mais rico e poderoso que já houve nesta terra. Um abraço e que Deus os abençoe. Até amanhã.